Última. A gente vai falar hoje sobre os solteiros. Ainda estou solteiro. E agora? A gente já falou sobre o papel do homem e da mulher, como a Bíblia mostra para nós o papel do homem e da mulher e como nós devemos responder. A gente já falou também sobre o ponto de partida onde um é para o outro e todos são para Deus e como podemos glorificar a Deus através do relacionamento. A outra mensagem que nós falamos foi sobre mitos no relacionamento, no namoro, qual é a vontade de Deus, qual não é a vontade de Deus. Desmistificamos isso, foi uma bênção, o Juan que pregou. E agora essa mensagem por título: Ainda estou solteiro. E agora? Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu para os Coríntios, capítulo 7. Eu quero ler para vocês uma carta antes da gente ir para o texto. Essa carta é interessante e é uma carta de uma jovem lá de São Paulo que escreveu para o seu pastor. Não, na verdade não foi para o seu pastor, foi para um pastor. A carta diz assim, ó: Querido irmão Jaime, antes de qualquer coisa, gostaria de apresentar-me para que você me conheça melhor. E talvez isso venha facilitar a sua compreensão em relação àquilo que tenho passado. Meu nome é Regina, sou da cidade de Araçatuba, São Paulo, tenho 25 anos, concluí o curso de odontologia, já tenho meu consultório montado, sou crente em Jesus, bem como toda a minha família. Moro com meus pais, tenho uma vida estável, estruturada, mas o fato de ser uma mulher solteira tem abalado muito a minha tranquilidade. Sinto uma pressão por parte das pessoas com quem convivo, uma cobrança às vezes declarada, às vezes disfarçada. Minha mãe diz que não se conforma por eu não estar namorando, que sonha em me ver casada, com filhos. Na igreja eu ouço piadinhas que acho de muito mau gosto. Eu finjo achar engraçado para não demonstrar como sou afetada por elas. As conversas de minhas amigas giram em torno de marido, filhos, casa. Acabo sentindo-me deslocada. Aos sábados, então, a situação torna-se mais difícil. Não tenho com quem sair e fico em casa. Só quando há algum trabalho especial na igreja é que tenho atividade. Jaime, por que Deus tem agido assim comigo? Tenho sido fiel a Ele. Às vezes vejo moças não tão comprometidas com o Senhor, casada, felizes com seus maridos. Por que não posso ter a mesma alegria? Na igreja que frequento, há mais garotas que rapazes. Fala, Deus. Os poucos já estão comprometidos. Quando um rapaz se aproxima de mim, por estar carente e pressionada, acabo envolvida enquanto geralmente ele só quer ser meu amigo. Enfim, pastor, meus sentimentos e emoções estão confusos. Não é fácil para mim escrever tão abertamente sobre isso. Tenho até vergonha de expor assim o que sinto. Algo tão íntimo. Preciso de ajuda. Como uma mulher como eu, solteira, pode viver em paz com o seu desejo de relacionar-se com alguém do sexo oposto? Espero sinceramente poder receber uma resposta sua brevemente. Vamos orar dobrado agora? Descer aqui. Pai, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, aplica essa palavra aos nossos corações. Eu te peço que, pela tua graça e pela tua misericórdia,
Tu me uses, Senhor, para a glória do Teu nome. Te peço, Jesus, por favor, derrame da Tua graça sobre mim nesse momento para poder expor o que Paulo respondeu nessa carta para os coríntios acerca desse assunto tão precioso para nós, Pai. No nome de Jesus, amém. Como eu falei, essa foi minha introdução. E eu escolhi essa carta de 1 aos Coríntios para a gente poder ver o que Paulo escreveu pensando acerca dos irmãos solteiros. Só que na verdade a carta de 1 aos Coríntios eu não vou expor ela toda. São 40 versículos e não teria como. Aqui nesse capítulo a gente tem como fazer numa única mensagem uma exposição literalmente panorâmica, sem entrar nos pormenores, até porque esse é um texto muito precioso e necessita de percepção quanto a muitos detalhes. Então eu vou mostrar para vocês agora o que todo o capítulo fala, expondo as partes. Só que antes da gente chegar em 1 Coríntios 7, Paulo ele está escrevendo essa carta para os coríntios por uma série de motivos. Pela iniquidade que existia em meio aos coríntios. Era uma cidade depravada moralmente falando, uma cidade promíscua. E dos capítulos 1 ao 6, Paulo ele está tratando dos pecados da igreja. E quando chega no capítulo 7, Paulo ele se encontra como se fosse num café com palavra com os irmãos da igreja de Coríntios. Agora ele começa a escrever perguntas acerca de diversos assuntos. Aí a gente olha, por exemplo, as perguntas que ele responde nessa carta. A gente vê no capítulo 7, ele falando sobre a questão do casamento. A ideia geral do capítulo 7 é a importância do matrimônio, certo? Só que aí dentro do capítulo existem vários pormenores. Aí a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 8, ele falando sobre alimentos oferecidos a ídolos. A gente vai perceber, por exemplo, no capítulo 12, ele falando sobre a questão dos dons espirituais. A gente vê no capítulo 5, ele também respondendo aos coríntios sobre a ressurreição dos mortos. A gente olha no capítulo 16, ele falando da importância das ofertas missionárias e das ofertas missionárias que os judeus deveriam fazer. Agora, olhando para o capítulo 7, preste atenção nas divisões que o capítulo 7 oferece para nós. A gente não vai passear por todas elas, mas eu só vou falar para vocês o que cada divisão natural do texto sugere como resposta para os coríntios, certo? Do 1 ao 7, Paulo está respondendo os coríntios e dando orientação a eles sobre os deveres conjugais entre o marido e a mulher. Está falando sobre o casamento. E aí Paulo está respondendo para os coríntios sobre a importância dos deveres conjugais, e ele fala claramente quanto ao sexo, onde um não deve negar sexo para o outro, porque aí você vai estar dando brecha para Satanás, e aí é problema sério. Você só pode parar de ter relação sexual dentro do matrimônio com acordo mútuo por questões específicas, para um momento de consagração, de oração, tempo com Deus, e após esse período voltem a unir-se sexualmente falando, tá bom? Do 8 ao 9, ele dá orientações aos solteiros e às viúvas. Versículo 10, versículo 11, Paulo está respondendo para os coríntios e orientando contra o divórcio. Do 12 ao 14, Paulo ele está falando do jugo desigual. Problema. 15 e 16, ele orienta os irmãos de Coríntios caso aconteça um divórcio. Caso aconteça o divórcio. E aí do 17 ao 24, ele orienta cada um a viver o que Deus chamou para viver. Do 25 ao 28, a gente vê Paulo levantando esse questionamento: casar ou não casar? Por quê? E aí ele explica.
Do 29 ao 31, a vida passa muito rápido e ele está falando sobre a importância da vida e você não perder tempo em coisas, questões que vão lhe prender desnecessariamente. Um dos argumentos dele é a questão até do próprio casamento, mas aí a gente vai ver por quê quando eu começar a mensagem. Ele prefere que as pessoas permaneçam solteiras. Tem um motivo específico para isso. Do 32 ao 35, ele fala das responsabilidades dos casados e das responsabilidades dos solteiros. E do 36 ao 38, ele está falando bem claro: se vocês querem casar, não enrolem no casamento. Se você tem dúvidas, não case. Ele está trabalhando esse ponto. E por fim, versículos 39 e 40, ele está falando especificamente para as viúvas, né? Quando a morte deixa o cônjuge livre. Bom, esse é o espelho da carta do capítulo 7 de Paulo aos Coríntios. Vamos ler os versículos, dos versículos 7 ao 9. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Olhando para as porções que nós vamos estudar, a gente precisa entender aqui, ficar claro que os jovens, os cristãos, devem aproveitar todas as fases da vida. Eu e você devemos aproveitar todas as fases da vida. A fase de solteiro, a fase de casado. Para alguns mais difícil, a fase da viuvez, do luto. E a primeira lição que a gente vai perceber aqui, primeiro conselho que Paulo está dando para os coríntios, e a gente vai aplicar à nossa realidade e ao tema dessa mensagem de hoje, é que ser solteiro não é uma catástrofe. Ser solteiro não é, gente, uma catástrofe. Sabe aquelas pessoas que gostam tanto de algo, elas gostam tanto que elas querem fazer com que o outro tenha, com que o outro absorva. Você pensa de um jeito, você quer que os outros pensam também. Se você se encontra com um arminiano, você quer que ele seja calvinista de todo jeito, principalmente no seminário, né? Sabe quando você gosta tanto de algo e você quer compartilhar isso com o outro? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Paulo. Olha só. Paulo está querendo ensinar que ser solteiro não é uma tragédia, gente. Ele está querendo ensinar para a gente que existe algo muito precioso em ser solteiro. E isso não é uma tragédia. A gente vive numa geração chamada de síndrome, é considerada também partindo das crianças, onde elas vivem uma patologia chamada de síndrome do pensamento acelerado. Essa geração precoce tem se tornado cada vez mais precoce a partir da infância, onde na verdade hoje eles não querem simplesmente ser crianças mais. Eles têm aquela crise de identidade, aquela angústia que não sabem nem... Eles já querem, por precocidade, querer saber o que eles serão no futuro. E a angústia da própria identidade não formada, e essa síndrome do pensamento acelerado, ela também afeta a nossa sociedade, a nossa geração atual. E eu fico pensando nessa geração infantil hoje, quando chegar na fase adulta. Meu Deus do céu. Paulo está dizendo que não existe problema algum em ser solteiro. Na verdade, existem algumas bênçãos por trás disso. E olha só, no versículo 1, ele está dizendo assim,
quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram para mim, aí ele diz, no versículo 1, é bom que o homem não toque em mulher. Meu amigo, tenso, viu? Ele quer que todo mundo não toque em mulher. Bom seria se todos não tocassem em mulher. Por quê? É melhor ficar solteiro. E por que que Paulo defende isso com tanta propriedade aqui? E nesse capítulo ele fala mais de uma vez, afirmando essa importância. É interessante a gente observar isso, porque o que Paulo está querendo dizer é que quando você é solteiro, você tem muitas liberdades para ir e vir, viajar, desfrutar da vida, se divertir e não dá tanta satisfação a outras pessoas. Trazendo agora para o contexto missionário, Paulo está querendo dizer que quando os jovens se unem no casamento, o seu tempo passa a ser dividido, porque agora ele tem outras atribuições que também são importantes. Eu quero deixar bem claro aqui, só um parêntese, que Paulo ele não tem por opção fazer um tratado teológico nesse capítulo 7 acerca do casamento. Ele está respondendo perguntas, certo? Lá em Efésios ele vai falar sobre a questão do casamento, Efésios 5, e aí ele desenha de forma muito bela o papel do homem, o papel da mulher, e como isso aponta para o Evangelho, e como o homem faz isso entendendo o que Cristo fez por ele, por nós, entende? Não é um tratado, mas aí ele está respondendo questões, conflitos que os coríntios tinham. E ele, percebendo a iniquidade que existia entre os coríntios, ele fala: seria bom que todos fossem como eu, que ninguém casasse. Por que ele está falando isso? Porque quando você divide o seu tempo, você agora passa a ter outras responsabilidades que não são mais totalmente livres para servir a Deus com todo o seu ser e com todas as suas forças. Aí você está querendo dizer o quê? Então quer dizer que os casados agora não podem servir a Deus? É claro que podem. A questão não é essa. A questão é que Paulo ele argumenta dizendo: seria bom que as pessoas não casassem e fossem como eu. Por quê? Porque elas teriam mais tempo de servir a Deus e não ficariam presos à responsabilidade do matrimônio, onde elas têm que se dedicar com muito zelo, com muito amor. E ele não queria dividir o tempo dele. Por isso que ele fala: seria bom que vocês também fossem assim. Mas a gente observa uma coisa aqui preciosa. Ele diz: seria bom. Talvez você pergunte, trouxe de plástico mesmo. Talvez você pergunte: pastor? Talvez você pergunte: eu fui chamado para ser solteiro? Eu fui chamado para ser solteira? Meu amigo, Paulo está mostrando que é uma bênção isso. E aí? O que você tem a me dizer? É uma bênção, meu irmão, não casar. É uma bênção poder servir a Deus com todas as suas forças, sem se preocupar com a importância do casamento. Mas ele deixa claro que isso é um dom. Ele não diz em momento algum que isso é uma ordenança. Talvez agora você deve estar pensando: graças a Deus, então eu não tenho esse dom, né? Ou será que eu tenho esse dom, meu Deus do céu? E agora? Tem ou não tem?
Digo, porém, versículo 8, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, Mas, versículo 9, se não conseguem controlar-se, é bem melhor que casem. Por que é bem melhor que casem? Para não viver ardendo em desejos. Então, Paulo já desmonta o primeiro argumento dele, quando ele, na verdade, deseja que todos sejam como ele. Eu quero muito que vocês sejam como eu, para vocês terem mais tempo de servir ao Senhor, ir para o Radical Sertão e não ficarem preocupados com família, ou ir para um projeto missionário, ir para outro, enfim. Mas isso é um dom. E se você não recebeu esse dom, diga glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Ou recebeu também, agradeça a Deus, diga glória a Deus, aleluia. Quem sabe, né? Deus está falando com você agora nesse momento. Porque aí ele deixa bem claro, porque Deus distribuiu para cada um conforme ele quis os seus dons. Paulo tinha muitos dons e o celibatário era um deles. Para você não ficar ardendo em desejos, se abrasando, pecando, fornicando, tropeçando, entrando no ministério Homem-Aranha, subindo pelas paredes. Verdade. Casem. Olha aí a bênção. Você vai ficar ardendo em desejo? Não, meu irmão, case. Bom, pelo menos para a maioria isso é uma bênção, né? Eu quero fazer duas aplicações com relação a isso, preste atenção. Acabei de falar para vocês que o celibatário é um dom. A primeira aplicação é que se você recebeu esse chamado, do celibatário, tenha certeza que você não será uma pessoa problemática. Se você foi chamado por Deus para viver o celibatário, que fique claro isso para você. Conflitos no seu coração não existirão quanto a essa natureza. Porque o desejo de servir ao Senhor e casar com Ele em todos os sentidos é mais precioso. Mas isso não somos nós que escolhemos. Não é você que escolhe ser solteirão. Não é você que escolhe ficar para titia. A gente ouve muito isso, né? E até de forma pejorativa. E é pejorativo. Agora, se você não foi chamado por Deus e em algum momento pensou que foi chamado por Deus, e quando passa uma pessoa na sua frente você fica encantado, tenha certeza que você não foi chamado. Esses dias eu conversei com uma pessoa, já tem um tempinho já que eu conversei com essa pessoa, e essa pessoa me falou que entendia que não queria casar. Bacana. E que talvez Deus tinha chamado essa pessoa para o celibato. E aí eu levei essa pessoa a pensar um pouco. Por quê? Às vezes, as pessoas acham que são algo e não são. Nós somos fruto do meio, reflexo da criação que obtivemos. Nós somos reflexo daquilo que adquirimos em toda a nossa história de vida. E aí eu vou contar para vocês uma outra história para vocês entenderem essa. Sou fruto de um adultério, meu pai biológico eu nunca conheci, minha criação foi muito difícil. Durante a minha infância eu tive muitas dificuldades e a estrutura familiar, a minha família nunca foi um ambiente seguro, um porto seguro. Na verdade, a rua para mim sempre foi um porto seguro. Estar com os amigos, viajar, ir para qualquer lugar,
era um porto seguro, porque eu era aceito na rua, não era aceito em casa. Quando eu fui alcançado pelo Evangelho, isso foi traduzido automaticamente para querer servir a Deus no campo missionário. Eu já era bandoleiro por natureza, eu nunca fui ligado, não tinha raízes em casa, então ir para a rua, ir para o campo missionário era a melhor coisa a se fazer, e foi o que eu fiz. Fui para Curitiba, Mateus ele foi missionário na Jocum, onde eu fui por um tempo fazer ETED, depois voltei, fui para outro lugar. Enquanto eu estava andando de um lado para o outro, eu me sentia bem. Só que o tempo foi passando e Deus vai trabalhando na vida dos seus filhos. O que acontece? Eu nunca fiquei tanto tempo parado no local como eu estou hoje, por exemplo, aqui na IPBE. Eu vim com o pastor Renan, da comunidade da Árvore, para a IPBE, e eu estou no mesmo local por muito tempo, coisa que nunca aconteceu. E pense como foi difícil no início permanecer no mesmo local por muito tempo, porque eu nunca criei raiz em local nenhum. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, Deus está mostrando para mim que é importante criar raiz, e outra coisa que eu nunca queria ser era pastor. Hoje eu estou me preparando para a ordenação pastoral, mas a verdade é que eu sempre quis ser era missionário. Está doido, meu irmão? Eu vou ficar preso num local? Percebem que, na verdade, os meus conceitos que foram levantados, que me traziam convicção acerca do que eu queria ser, estavam relacionados não ao meu presente, mas todo o meu passado. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes nós achamos que fomos chamados para o celibatário, e às vezes para o celibato, mas às vezes não fomos. Talvez buracos no passado fizeram com que eu tivesse comportamentos no presente. Talvez traumas da infância, abusos ou coisas do gênero, de naturezas diferentes, enfim, deixaram marcas e criaram consequências no presente que fazem com que eu tenha comportamentos diferentes. Se você foi chamado por Deus para o celibato, tenha certeza que você terá plena paz no seu coração. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro nos nossos corações. Outra versão vai dizer que ela seja capaz de julgar aos nossos corações. Ele coloca essa paz na condição de juiz, onde o Espírito Santo coloca paz no nosso coração acerca do que nós estamos vivendo ou fazendo. Então, se você não foi chamado, dê glória a Deus. Porque se você está inquieto, dê glória a Deus. Se você sente paz, dê glória a Deus. Segundo conselho, nós entendemos que se não recebemos o dom do solteirismo, devemos casar. Lógico, né? Então, se você não recebe o celibato, você deve casar. Então, se você deve casar e não casou ainda, e agora? O tempo tem passado, a gente tem vivido nessa geração precoce, onde pensa aceleradamente, e aí? O tempo está passando, a idade chega. Eu tenho uma amiga cristã, conheci ela num treinamento do Portas Abertas em 2010, lá no Rio de Janeiro. Um treinamento da Igreja Perseguida. Eu conheci ela, crente, fiel ao Senhor, temente a Deus, uma jovem bonita, linda, vários jovens da igreja, outros missionários, enfim, cortejaram ela, deram em cima dela, quiseram namorar com ela, e ela, temendo ao Senhor, entendendo que aquela pessoa iria atrapalhar os seus planos, ela querendo servir no campo missionário, se dedicar ao Senhor, e ela se guardando, ela é uma jovem virgem, tem se guardado para o casamento. Acontece que desde o ano passado eu tenho conversado com ela, e ela tem vivido momentos de crise. Por quê? Ela tem vivido momentos de crise porque ela não tem visto, segundo as suas prerrogativas, Deus agir quanto ao casamento. Ela não tem acreditado mais como antes, porque ela acha que tudo aquilo que acreditava não vale mais a pena, porque ela não tem mais fé. Ela, sinceramente, eu não tenho fé. Eu acho que Deus não se importa tanto com isso. Ela está literalmente no ministério Homem-Aranha, subindo pelas paredes, está doida para casar. Eu comecei a ter uma conversa séria com ela. A grande verdade é que
ela tem olhado para o casamento como o principal motivador da vida dela e que traz plena satisfação, quando na verdade ela tem colocado a carroça na frente dos bois. Enquanto nós não tivermos plena satisfação em Deus pelo que Ele já fez por nós, tudo o que vier a acontecer nas nossas vidas não terá sentido. Enquanto você luta pelo casamento, e aí eu já vou entrar numa outra história de uma outra pessoa que eu tenho conversado, que ela tem lutado pelo casamento e quando as coisas dão erradas ela joga tudo pro ar e desanima. Outro exemplo, que na verdade ela tem buscado a Deus pelas motivações erradas, ela tem pedido a Deus para Deus restaurar o casamento, ela tem pedido a Deus para Deus restaurar o casamento, quando na verdade ela precisa ser restaurada por Deus e ela não tem entendido isso. Pela graça e a misericórdia de Deus, ela num processo de discipulado, eu estou falando que eu tenho conversado com ela, embora eu seja solteiro, porque é uma pessoa da minha família, certo? Então eu quero deixar isso bem claro, porque eu não converso com pessoas casadas acerca de assuntos que não é muito sério isso, você não pode, eu não faço isso, mas dentro da minha família é o meu ministério também e eu tenho responsabilidade quanto a isso. Agora ela tem visto que na verdade a principal importância não é o casamento em si, mas sim o encontro que ela precisa ter com Deus. Percebem? Na verdade, o que muitas vezes acontece nas nossas vidas é que desejamos tanto algo, desejamos tanto que isso aconteça, que colocamos o desejo acima de Deus e colocamos Deus no balcão, por trás do balcão, como um entregador de presentes, e a gente coloca Deus contra a parede, pedindo para que Ele ouça a nossa oração e nos tire do solteirismo, que tire da carência, quando na verdade a carência tem que ser satisfeita nele. É muito difícil isso, porque existe a questão do celibato, existe também a questão das motivações erradas por trás do nosso coração. Só que a gente precisa entender que a felicidade ela não está condicionada a eu e você estar casados, a nós estarmos casados. A motivação a nossa felicidade ela também não pode estar condicionada a eu e você estar solteiros. Pronto, e agora é o que então? Se não é casado e solteiro é o que? Mas sim realmente crer, independente de quais sejam as circunstâncias, que nós temos um Deus que cuida, se importa conosco e quer o melhor para nós, e que nós estamos totalmente entregues às suas mãos, dependendo dele. Enquanto isso não fizer sentido nas nossas vidas, a gente vai continuar perdido, sem saber para onde está indo, e ao mesmo tempo achando que está indo para algum lugar. Percebe tamanha confusão? Aí a gente também percebe outra problemática. Tá certo que a gente vive hoje numa sociedade onde menospreza aqueles que ainda não casaram. Você tem que casar, ainda não casou por quê? E isso, aquilo. Desfavorece inconscientemente aqueles que não casaram e favorece os jovens que já casaram, que já constituíram uma família, e existe essa disparidade, gente. É isso mesmo. E a grande realidade que infelizmente acontece também é que essa disparidade é refletida também dentro da igreja. Infelizmente, essa disparidade acaba acontecendo de forma inconsciente pelos nossos próprios irmãos. E como igreja, nós devemos olhar para os nossos irmãos e devemos proporcionar ambientes saudáveis, ambientes seguros, onde faz com que cada irmão em diversas áreas específicas da vida, em determinadas áreas específicas da vida, precisam de cuidado.
Alguns já estão solteiros há muito tempo, outros são viúvas, outros estão casados. E como é que a igreja tem respondido a isso? Eu vou traduzir não para o plural agora, para o singular, porque nós somos a igreja e vamos olhar para o singular. Como nós respondemos aos nossos irmãos acerca dessas duas situações que nós estamos tratando aqui nesse primeiro ponto? Daqueles que não são casados ainda, daqueles que querem casar, mas ainda não casaram, e daqueles que estão passando por conflitos por não terem casado ainda. Segundo conselho que Paulo está dando para os coríntios: viva o que Deus te chamou para viver. Versículos do 17 ao 24. Segundo conselho: viva o que Deus te chamou para viver. No parágrafo anterior a esse aqui, termina no 16, Paulo está dando alguns conselhos para os irmãos de Coríntios caso venha a acontecer o divórcio. Aí agora, depois que ele explica quanto ao divórcio se vier a acontecer, ele agora está dando algumas orientações gerais sobre a importância da vida. Vamos ler? Do 17 ao 24, olha só. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Aqui, Paulo está dando um time, para de falar sobre a importância do relacionamento em aspectos diferentes, a importância e a consequência do que vem a acontecer no relacionamento. Ele dá esse time e ele começa agora a chamar a atenção dos coríntios que cada um foi chamado para exercer os dons que Deus lhe deu, e não o contrário. Mais uma vez, lembre que no versículo 1 ele deixa bem claro que isso, no versículo 9 que diga, o celibatário é um dom, e aqui ele está deixando claro que cada um deve viver de acordo como Deus o chamou para viver. Ele está dizendo que o celibato, assim como todos os dons que recebemos, são proporcionados pelo Senhor. A gente vê nos versículos 28 a 29, ele explicando melhor isso, e ele usa, para explicar melhor isso, ele agora vai usar algumas questões religiosas, e agora Paulo ele vai falar da circuncisão, para dizer a importância que nós temos de viver cada momento da vida. Os judeus, olha só, deixa eu ler o versículo 18. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Ele está querendo dizer, ele está usando uma questão religiosa para dizer que se você foi alcançado pelo Evangelho e já foi circuncidado, não desfaça isso. Se você foi chamado pelo Evangelho e hoje você é uma nova pessoa, você não precisa se circuncidar. Fique do jeito que você está e viva da maneira que Deus te chamou no presente momento. Aí vamos continuar. Verso 20. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir liberdade, consiga. O que ele está querendo dizer aqui no verso 20? Ele está fazendo uma alusão ao verso 17, quando ele diz que nós devemos permanecer na condição que Deus nos chamou para viver, só que agora ele está querendo dizer mais ou menos assim, continue vivendo do jeito que Deus te chamou para você viver, mas tenha certeza disso. Você sente paz no seu coração. Versículo 21, o que ele está querendo dizer no versículo 21?
Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Agora, Paulo ele vem falar, ele deixa de falar de questões religiosas e agora está falando de questões sociais. Por que ele começou falando de questões religiosas e agora ele está falando de questões sociais? Para poder defender o seu argumento. Ele está querendo dizer agora com essa questão social, que era da escravatura na época, que o casamento, ele introduzia, por exemplo, dificuldades no serviço cristão, como nós falamos no início. Você dividia o seu tempo, não tinha a total liberdade de antes, e da mesma forma, ele também está aplicando isso aqui, dizendo que ser escravo não era a principal importância para ele, porque você ser escravo, você era limitado também. E ele está querendo dizer, se você é escravo, continue como escravo. Se você conseguir liberdade, tudo bem. Caso contrário, continue do jeito que está. Por que ele fala isso? Porque a principal razão para ele dizer isso é que, na verdade, a liberdade que ele estava querendo ensinar para os coríntios não era uma liberdade física, e sim uma liberdade de mente, uma liberdade de espírito. Ele estava querendo que todas as pessoas fossem libertas. Ele usa essa linguagem paradoxal para dizer que a verdadeira liberdade não está relacionada a um casamento e nem a uma questão social e muito menos a um aspecto religioso, que é o caso da circuncisão. A verdadeira liberdade que você precisa ter no Senhor se encontra aqui e aqui. E eu quero que vocês sejam livres para poder viver melhor o tempo que Deus tem colocado vocês para viver. Por isso que ele diz no versículo 17: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Às vezes nós estamos presos ao nosso próprio sentimento, não entendendo que a liberdade que Cristo nos deu nos desamarra dessas prisões na mente, quando o fato de estar solteiro muitas vezes perturba, o fato de não ter casado causa angústia na alma e não nos permite ver o que Deus já fez por nós. O fato das coisas não acontecerem do jeito que nós esperamos que aconteça causa um desespero na alma e faz com que a gente entre em crise e comece a dubiar na fé. O que a gente aprende com isso? Versículo 23, a gente aprende que devemos ter satisfação no Senhor, prazer nele. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Paulo está querendo mostrar para nós, estava querendo mostrar para os coríntios que, embora eles continuassem presos, eles já eram libertos. Ele está querendo mostrar que, embora eles continuassem até o resto das suas vidas daquele jeito, a liberdade os alcançara e a eternidade apontava para uma liberdade que eles talvez nunca experimentassem aqui, mas desfrutariam para sempre lá. Viva do jeito que Deus te chamou para viver. Nós precisamos viver do jeito que o Senhor tem nos chamado para viver no presente, e não sofrendo desesperadamente com o futuro. Poxa, isso não tem nada a ver com parar no tempo, e isso não proíbe que eu e você melhore, que a gente continue crescendo, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com eu e você não nos cuidarmos e não pensarmos num relacionamento futuro, e você não se preparar para o casamento. Você deve se preparar, você deve colocar suas orações diante de Deus, pedindo ao Senhor um esposo, uma esposa, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, se preparar para esse momento, mas enquanto ele não chega,
chega, que a angústia não tome conta do seu ser e você não fique desesperado ou desesperada, entende? Paulo disse: vocês estão libertos. Precisamos viver intensamente o que Deus nos chamou para viver no presente, sem olharmos desesperadamente para o futuro. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo, há uma ocasião para todas as coisas e todo o propósito debaixo do céu. Que possamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Que possamos entender que muitas vezes agimos, que possamos entender que devemos agir com base na nossa fé e dependência nele, e não no que desejamos angustiosamente, muitas vezes no coração. Amém? Poxa, a gente deve olhar para o presente, entendendo que recebemos a maior dádiva que nos alcança e nos leva para o futuro. A gente olha para o presente, lendo o que aconteceu no passado, dando graças ao Senhor nos dias de hoje e glorificando a Ele para o que nos aguarda no futuro. A salvação, ela é um presente para nós. A salvação é algo que foi nos dado de graça. A graça é outro presente. A revelação do Evangelho é outro presente. O tempo que vivemos hoje se chama presente. Que possamos olhar no presente para todos os grandes presentes que Deus proporcionou para nós na pessoa de Cristo Jesus, hoje e para todos sempre, meus irmãos. Às vezes a gente está preso a um sentimento e esquece de olhar para todas as outras bênçãos que nós já recebemos. Talvez pela motivação errada do nosso coração, o desespero já tenha tomado conta e a satisfação em Deus tenha diminuído, porque a ordem dos fatores mudaram, a carroça já está na frente dos bois, as prioridades mudaram, os valores já não são os mesmos. Quais são os valores que motivam o nosso coração hoje? O que realmente nos dá prazer? Viver o presente olhando para a eternidade, ou viver o presente sofrendo com a angústia do não estar casado, ou desejar aquilo que não se tem? Uma jovem missionária, uma outra jovem missionária que eu conheci em um outro local no sul do país, ela, crente, temente ao Senhor, servia a Deus com tanta dedicação, e um dos maiores sonhos dela era casar. Eu acho que era o maior sonho, porque ela falava tanto em casamento. Um dia o Senhor teve um encontro com ela e ela foi confrontada por Deus, a renunciar ao casamento. Por quê? Ela começou a ler o Evangelho e começou a perceber que as prioridades do seu coração estavam alteradas, e o que devia estar no trono já não estava mais, e o desejo de casar estava tomando conta de todos os sentidos da sua vida. Resumo da história: ela estava no frio, né? E ela estava próxima de uma fogueira. Ela decidiu escrever uma carta para Deus, e na carta ela colocava o seu coração renunciando o casamento, e ela escreveu assim: Senhor, eu entendo que as motivações do meu coração estão erradas, e por isso eu estou renunciando o casamento. Isso não é o que eu quero fazer, mas eu entendo que preciso renunciar, porque o Senhor precisa trabalhar na minha vida. Ela renunciou, ficou triste com isso. Ela pensou que nunca mais ia casar. Ela pensou que não ia se relacionar com ninguém mais. Eu deixei nas mãos do Senhor, e a luta de deixar na mão do Senhor, e o tempo passou, Deus começou a trabalhar na vida dela. Ela começou
a perceber os detalhes que a cercavam. Ela parou de olhar de dentro do furacão e agora começa a perceber tudo aquilo que Deus já tinha feito na sua vida, proporcionado para ela as bênçãos de servir a Ele, de adorá-lo pelo que Ele é. O tempo passou, ela conheceu um outro missionário e eles oraram por um bom tempo, se submeteram às suas autoridades, e resumo da história, os dois estão casados hoje, e ela entende claramente que o casamento não é a principal razão da sua vida, e hoje não é o casamento que faz com que ela seja feliz. Ela é feliz porque Deus a supre existencialmente, e agora ela pode servir melhor também no casamento. Entende a diferença? Terceiro conselho que Paulo dá para nós quanto ao casamento. Quanto ao casamento não, desculpa. Quanto a esse tema. O terceiro conselho é: espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Vamos olhar aqui os versículos do 32 até o 38. O que Paulo está querendo dizer? Versículo 32 e 33 diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. Gente, Paulo, ele está doido. Ele está doido que todos sejam como ele, solteirão. Mais uma vez ele fala: gostaria de vê-los livres de preocupações. Ele repete isso mais uma vez porque ele entende que as pessoas ficariam mais à vontade para servir a Deus. Elas não seriam divididas. Por isso que ele repete. Ele sabe que o casado tem que cuidar da sua família em primeiro lugar. Ele sabe que o casado tem como primeiro ministério o seu próprio lar. E ele, como alguém que entende a importância e o privilégio de viver solteiro, porque serve mais a Deus, aconselha eles de novo, insistentemente. Só que percebam que em momento algum nesse capítulo, Paulo ele fala que o casamento é uma maldição. Longe disso. Paulo não fala isso. Paulo fala das diferenças que existem quanto a casar e não casar, mas em momento algum ele diz que é maldição. Ele não quer, em momento algum, colocar uma camisa de força nos coríntios, embora ele exponha a sua opinião, o seu sentimento e o que ele entende da parte de Deus como apóstolo quanto a viver solteiro. Ele não quer amarrar ninguém. Aí você olha para o verso 36 e você vê assim, se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando para os jovens que se você não tem certeza quanto ao casamento, se o camarada está em dúvida, ele não deve casar. Se ele tem certeza, case. Caso contrário, não, porque casamento não é uma obrigação. Você não pode casar por obrigação. Se você coloca alguém contra a parede porque quer que aquela pessoa case para você ficar desencalhada, está pecando gravemente. E você sofrerá consequências amargas no casamento. Aí Paulo está querendo dizer aqui, nesse caso é melhor ficar solteiro ou solteira do que sofrer consequências após o matrimônio. Gente, casamento não é chave de cadeia, não. O problema, existe um histórico muito negativo quanto ao casamento, porque casamentos errados aconteceram e consequências trágicas vieram. Existe uma pessoa na minha família que está casada há 18 anos e ela disse o seguinte: eu nunca fui feliz nesse casamento.
eu não sou feliz. Se eu pudesse voltar atrás, eu não casaria. Nós não podemos forçar o casamento. Essa pessoa conheceu o rapaz em 1 ano de amizade, que não era nem profunda. O rapaz gostava tanto dela. Ela viajou, voltou, pediu em namoro, com 1 mês noivaram, casaram e estão há 18 anos juntos, sofrendo amargamente. Algumas pessoas da família apoiaram, falaram que seria uma bênção. Cuidado, foi pressionada e hoje sofre amargamente. Não vou entrar nos pormenores quanto a isso, porque não é o ponto. Versículo 37, aqui Paulo ele está falando para os jovens que não têm certeza quanto ao casamento. Se você não tem certeza, saia fora. Se tem certeza, case. Versículo 38, se você casar, você faz bem. Mas se ficar solteiro, mais uma vez, faz melhor. O negócio está sério. E aí Paulo continua firme nesse seu posicionamento, só que em momento algum ele desvaloriza o casamento. Em momento algum. Talvez você não tenha casado ainda. Eu não casei ainda. Estou solteiro. Graças a Deus não sofro com isso. Mas isso também não quer dizer que eu recebi o dom de celibato. Estou doido. Estou brincando. Em resumo, toda pessoa que está pensando em se casar deve fazer algumas perguntas a si própria. E aí eu queria chamar o louvor, a gente já vai encerrar. Acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer: qual o dom que você recebeu de Deus? Deus ele te chamou para ser solteiro? Deus te chamou para casar? Qual o dom que você recebeu de Deus? Você tem um dom da hospitalidade? Você tem o dom do serviço? Qual o dom que Deus te deu? Você sabe quem é em Deus? Quem você é em Deus? Quem é você? A maior crise de identidade que existe é a geração a qual nós fazemos parte. Somos o reflexo, somos frutos do meio, reflexo daquilo que vivemos no passado. E muitas vezes nós não sabemos quem de fato nós somos. E por não saber de fato quem nós somos, somos engolidos por um sentimento chamado carência. Qual o dom que você recebeu de Deus? Segunda pergunta: a pessoa com a qual desejo me casar, ela é cristã? Pergunta básica. Pergunta básica. Ela professa a mesma fé que eu? A motivação do seu coração é a mesma que a minha? É certo me casar nas atuais circunstâncias? Cada um olha para si agora. Estou solteiro, estou namorando, estou noivo, quero casar. Se uma pessoa, para quem está solteiro, viesse agora, na atual condição que você vive, você poderia casar de verdade? Como você está com Deus? Como você está diante do Senhor? Quais as motivações dos nossos corações? De que maneira o casamento, para aqueles que casaram, afetará o nosso serviço com o Senhor? Casamentos errados, consequências trágicas, perdidos no meio de um labirinto, tentando achar a porta de saída e não encontram. Sem rumo, sem direção. Como é que o casamento vai afetar o nosso serviço ao Senhor? Por fim, será que nós estamos preparados de fato para assumir esse compromisso para o resto da vida com uma outra pessoa? Perguntas simples que devemos fazer. Esses dias eu vi uma garota com 19 anos, doida para casar, desesperada, gente, pelo amor de Deus, com medo do futuro, porque estava com medo de ficar para titia. Ela falou literalmente isso. Está amarrado, está doido, gente.
Qual a motivação do nosso coração por trás de um desejo que é tão precioso, que Deus compartilhou com a igreja dele, mas o que motiva a nossa vida, o que traz respiração ao nosso ser, o que conduz o nosso olhar, o que faz palpitar o nosso coração, o que faz a gente desejar cada vez mais viver e olhar para essa vida presente, entendendo que o futuro é bem melhor do que o hoje, e o que motiva o nosso presente. Às vezes a gente quer tanto algo, quando na verdade nós não estamos prontos para isso. Às vezes a gente quer tanto ter um carro e nem carteira de habilitação tem. Às vezes quer tanto andar de bicicleta e nunca andou na vida, numa bicicleta de rodinhas. Poxa, gente. Às vezes a gente quer chegar no ponto final e a gente nem saiu do ponto de largada. Nem corremos a maratona e já desejamos chegar no pódio querendo o troféu. Pelo amor de Deus. Nosso verdadeiro troféu, falando em troféu, já foi dado para nós há mais de 2000 anos. Cristo Jesus sendo morto pelos pecados de quem Ele não deveria morrer, e agora nós recebemos por causa dele a salvação. Poxa, presente maior que esse não tem, meus irmãos, não tem. Se a plena satisfação não existir nele, o namoro não vai satisfazer. Se a plena alegria de glorificar o nome dele, entendendo o que ele fez por nós, não existir, o casamento não terá sentido. O desejo de ser mãe, o desejo de ser pai, de constituir uma família, não terá sentido se nós não entendermos que já fazemos parte de uma família. Esse corpo tão precioso. O problema é que às vezes a gente quer comer tanto um bolo, que na verdade a gente está com todos os ingredientes na frente. Só que nós não esperamos o tempo do bolo ser feito. A gente já pega o ovo, pega o trigo, pega os ovos e começa a colocar na boca comendo. Tudo tem o tempo certo. Aproveite cada etapa da vida, gente. Aproveite a condição de solteiro, como Paulo aconselhou os coríntios. E Paulo, ele estava vibrando. Eu queria que vocês fossem como eu. Viva esse momento precioso e sirva a Deus até o dia do casamento. E quando o casamento chegar, você vai entender que Ele não te fará feliz, e sim, você será feliz porque Deus te satisfaz e você glorificará melhor a Deus no casamento. O nosso tempo não é o tempo dele. Queremos as coisas hoje e talvez Ele queira só amanhã, depois da manhã ou ano que vem, não sabemos. Que a ansiedade seja retirada dos nossos corações. Eu olho para a história de Abraão, fico impactado por ela. Tamanha dependência daquele homem de Deus, e agora o Senhor pede o seu filho para ser sacrificado, e quando ele está subindo para matar o filho, naquele sacrifício, Isaac olha e fala: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E ele sabe que está indo matar o seu filho, mas tamanha é a dependência dele no Senhor, e ele fala assim: meu filho, Deus tomará para si, providenciará para si o cordeiro. Só que lá em cima ele não espera Deus providenciar, ele coloca o seu filho obedecendo a Deus. E no fim das contas, antes de matar, Deus não permite, vendo a sua dependência e confiança nele, e coloca um cordeiro lá, e o sacrifício é feito. Será que dependemos de Deus de fato com as nossas atitudes, ou dependemos de Deus somente com os nossos lábios? A geração que nós vivemos hoje, ela tenta preencher de formas diferentes os buracos que existem na alma, sabe? Somos frutos do meio, como eu já falei, reflexos do passado, talvez por consequências da criação, enfim.
mas o pecado deixou um abismo enorme dentro do ser humano, independente de quais foram as consequências da criação de cada um. E Agostinho há tanto tempo falou que dentro do ser humano, entendendo isso, existe um vazio do tamanho de Deus. Olha que complexo isso, olha como ele usa uma linguagem paradoxal, mas ele fala: dentro do ser humano existe um vazio do tamanho de Deus, e só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Nada que colocarmos nesse lugar será preenchido. Por isso que se Deus não for pleno na nossa vida, o namoro será trágico. Por isso que se Deus não for pleno na nossa vida, o casamento será uma catástrofe. Por isso que se Deus não for pleno na nossa vida, tudo que fizermos será uma grande tragédia. Queria orar com vocês agora. Queria que você colocasse diante de Deus o seu coração e as suas inquietações nesse momento. Personalidade é tudo o que nós sabemos a respeito de outro. Eu posso conhecer um irmão na igreja pelo que eu vejo, eu posso conhecer cicrano pelo que ouço, mas caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as nossas inquietações, Deus conhece os nossos traumas, as nossas dificuldades. E agora coloque diante de Deus aquilo que tem lhe causado tanta angústia durante tanto tempo. Coloque diante do Senhor, abrindo seu coração para Ele. Isso é uma linguagem paradoxal, para Ele ver o que existe dentro de nós. A grande verdade é que Ele já está vendo. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos perceber isso. O problema é que muitas vezes estamos tão envolvidos nos problemas que nós não conseguimos perceber. Por isso que eu falei isso. Abra seu coração e coloque diante de Deus. Senhor, é Tu que nos sonda, é Tu que nos conhece, sabe quando nos assentamos e quando levantamos, Senhor. O salmista Davi disse isso no Salmo 139. De longe Tu conheces, Senhor, os nossos pensamentos. Tu esquadrinhas, Senhor, o nosso deitar, o nosso levantar. De longe, Senhor, Tu nos conheces. Antes, Senhor, que a palavra chegue à nossa boca, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu nos cercas, Senhor, por trás, pela frente. Tua mão é estendida sobre nós, Senhor. Para onde nós poderemos escapar do Teu Espírito, Senhor? Para onde poderemos fugir da Tua presença, Deus poderoso? Oh, Senhor, o salmista continua dizendo, Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se em mim existe algum caminho mau e me dirija pelos caminhos eternos. Senhor, muitas vezes nós não sabemos, Pai, para onde nós estamos indo. Achamos que estamos na direção certa. Nos conduz, Pai. Traz a paz aos nossos corações. Traz, Senhor, a confiança daquilo que Tu já fez nas nossas vidas, ó Pai, começando pelo maior presente que foi na cruz do Calvário, a salvação, meu Deus. Faz, Senhor, com que cada um de nós tenha total dependência em Ti, Senhor, não pelo que Tu podes fazer, mas por quem Tu és, Pai. Pai, falando isso não quer dizer que Tu não realiza desejos, que Tu não ouve as nossas orações e agrada aos nossos corações realizando desejos. Longe de mim dizer que o Senhor não faz isso, Pai, porque o Senhor faz. A Tua palavra diz: pedi, pedida ser-vos-á. Só que antes disso, Pai, Tu nos leva a entender que a Tua vontade, Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, que nós devemos orar, Senhor, de acordo com a Tua vontade. E eu Te peço, Senhor, nos ensina a orar de acordo com a Tua vontade, desejar de acordo com a Tua vontade, e não o que nós queremos pelas nossas próprias vontades, Senhor.
Por favor, Jesus. É dessa forma que eu te peço, acalma os nossos corações e nos conduz, ó Pai, a viver um dia após o outro debaixo da tua dependência e da tua graça, Pai. No nome de Jesus, amém.